Olá, meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem? Amados irmãos, hoje eu vou ler todo um livro. Que isso, Ricardo? É o livro de Jonas. Ele tem exatos 4 capítulos, tá? Eu vou ler comentado, igual eu estou acostumado a fazer. E vai explicar muita coisa, as situações de hoje. Essa semana foi acometido de uma forte gripe, porque aqui, meus amados irmãos, a semana começou com 18 graus aqui no Duque de Caxias, onde eu estou morando agora é alto, né? E hoje fez 14. Então, é aquele resfriado que eu falei para os irmãos, que eu só tenho uma vez por ano. E foi essa semana, que é uma forte gripe e com tosse, com dor no peito, né? Essa tosse é negócio de catarro. Mas nada do que um chazinho que a minha esposa faz, né? Um xaropezinho também. Ela faz um chá com limão, mel e alho quente, né? Tomou aquilo umas 2 noites seguidas ali, já melhora bastante, meus amados irmãos. Porque, né, como diz ali o Billy Graham, ele falou que barco que tem Jesus dentro também passa por dificuldades, só não afunda. Então, meus amados irmãos, tem muita coisa acontecendo aí. O ataque aí do Irã para Israel, né? Tá aumentando cada vez mais, é sempre o maior ataque da história. E com isso, volta o medo como vedete mundial, inclusive entre os crentes. E eu vou mostrar, o objetivo dos meus vídeos, meus irmãos, é sempre fortalecer a sua fé, porque a Bíblia me fala que esses acontecimentos, essas profecias, elas são boas notícias para quem tem a verdadeira fé, quem fez a escolha por Jesus Cristo. Então não faz sentido, a não ser que a pessoa esteja muito preocupada com os outros, seus parentes. Eu também me preocupo, mas as pessoas, está chegando a hora de as pessoas terem a consequência da escolha que elas fazem, entendeu? O problema hoje é que as pessoas estão muito mimadas, meus amados irmãos. Elas querem viver, elas não querem ouvir o conselho de Deus, elas não querem a Deus, mas quando começa a vir as coisas permitidas por Deus, elas se desesperam, se apavoram, entendeu? Muito coloca os pés pelas mãos. Meus amados irmãos, isso é uma excelente notícia. Se você não está com paz no coração e naquela ardente expectativa da esperança da volta de Cristo, meus amados irmãos, você tem que ter alguma coisa errada aí. Ou você não está seguindo o Deus da Bíblia direito, você não está lendo direito, examinando a Escritura direito, ou você está seguindo o Deus de letra minúscula, que é o príncipe desse século, que a palavra de Deus diz que ele cegou o entendimento dos incrédulos. Então, de repente, você está sendo um incrédulo. Eu estou adorando de coração toda essa situação, tá, meus amados irmãos? Que isso, Ricardo? Você está se alegrando com desgraça? Eu falei assim, não, eu estou me alegrando com os sinais. Que isso tem que acabar, meus amados irmãos, senão fica uma mesmice. A gente vai viver, vai morrer e não vai ter uma esperança nessa terra. Então vamos lá. Jonas, ele é um daqueles profetas que também acaba, tá? De certa forma acaba com essa visão limitada de Deus chamar pessoas hiperperfeitas, santarrões, religiosos, para pregar a palavra dele. Jonas aqui, ele é um cara completo. É tipo assim, Deus pediu para ele pregar salvação para um povo que humilhava o povo dele, de Jonas. Então, num bom português, Jonas é aquele profeta que queria mais de que os ninivitas se lascassem, entendeu? Mas você vê como é que Deus ele usa as coisas não conforme você acha que vai ser, mas como a sabedoria dele mostra que vai ser. Então vamos lá. Livro de Jonas, a partir do capítulo 1, no versículo 1, diz assim a palavra do Senhor. A palavra de Yahvé veio a Ioná ben Amitai, Jonas, filho de Amitai, com essa ordem, uma ordem. Dispõe-se, vai à grande cidade de Nínive, quer dizer, morada de Ninos, e prega contra ela, porque a sua malignidade subiu até a minha presença. Como eu te falei, Deus trabalha com uma espécie de balde.
os pecados, é por isso que as pessoas falam, eu pequei, não aconteceu nada. Não, vai enchendo o balde de Deus, tá? A única maneira de esvaziar esse balde é você se arrepender sinceramente. É arrependimento, não é remorso, tá? Mas quando o balde enche, sai de baixo. Mas ainda assim Deus manda um profeta para te avisar. Ele vai usar de todas as armas até o final para te avisar. Entretanto, Jonas decidiu fugir da presença de Yahvé, o Senhor, e partiu na direção de Tarsis, isso é, jaspe amarelo, descendo para a cidade de Apô, Jope, ou seja, Formosa, encontrou um navio pronto para zarpar a Tarsis, pagou a passagem, embarcou nele a fim de ir para a cidade de Tarsis, tentando escapar da presença de Yahvé, tentando inutilmente. Contudo, Yahvé fez soprar um forte vento sobre o mar e caiu uma tempestade tão devastadora que o barco ameaçava arrebentar-se. Todos os marinheiros foram tomados de grande pânico e cada um daqueles homens passou a clamar ao seu próprio Deus. Deus em letra minúscula aqui, tá? Porque cada um tinha a sua religião ali. Só o Jonas mesmo, que conhecia o verdadeiro Deus e mesmo assim estava querendo fugir dele. Mas por que, Ricardo, está fugindo de medo? Não, pô, justamente o que eu falei no início do vídeo. Ele não queria ir para Nínive, porque ele odiava Nínive, porque Nínive fazia mal para o povo dele. Em seguida, lançaram ao mar a carga do navio com o propósito de deixar a embarcação mais leve. Jonas, no entanto, havia se refugiado no porão do navio e, tendo se deitado, dormia profundamente. Tu vê quando o homem, que é um profeta, ele tem a presença de Deus, ainda com todos os defeitos dele aqui, ele estava dormindo profundamente enquanto estava havendo uma tempestade de um vento que o Senhor mandou, a ponto dele estar jogando a carga. Então devia estar um tumulto danado. Meus amados irmãos, quando você é um profeta do Senhor, quando você é uma pessoa pelo Senhor, obediente à palavra do Senhor, o mundo pode estar acabando. Você vai dormir tranquilamente. É isso que está dizendo aqui. O capitão dirigiu-se a ele e indagou: como consegues ficar dormindo numa hora dessa? Levanta-te agora mesmo e começa a clamar também ao teu Deus. Talvez assim ele se lembre de nós para que não venhamos todos a perecer. Então os marinheiros chegaram a uma conclusão entre si: vinde e lancemos sorte para saber quem é o responsável por essa desgraça que se abateu sobre nós. E de fato jogaram a sorte, e a sorte caiu sobre Jonas. Imediatamente lhe perguntaram: declara-nos, pois neste momento, por culpa de quem nos sobreveio essa tragédia? Quem és tu e qual a tua ocupação? De onde vens e qual a tua terra? A que povo pertence a tu? E Jonas passou-lhe a responder: eu sou hebreu e temo Yahvé, Elohim, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então aqueles homens ficaram horrorizados e repreenderam: que é isso que fizeste? Porquanto os homens sabiam que ele fugia do Senhor, pois eles haviam contado tudo. Meus amados irmãos, esses marinheiros aqui, ele tinha os próprios deuses dele, mas eles sabem, até quem tem outros deuses sabe reconhecer que só existe um Elohim, criador do mar, do céu, da terra. Eles têm ciência, mesmo com outros deuses. Quem é Deus? O Deus acima de todos eles. Mas por que esses marinheiros não seguem logo o Elohim, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis? Por quê? Porque seguir um outro Deus de letra minúscula é mais conveniente, irmão. Tá me entendendo? Ter uma religião é a coisa mais fácil. É a coisa mais fácil do mundo. Você seguir um santo, mas você pode beber, você pode fumar, você pode trair, você pode usar droga, você pode calotar, você pode matar, e fica por isso mesmo. É mais cômodo você ter uma religião. Mas na hora que acontece coisas com a mão de Deus, ele sabe que é Deus. Ele sabe que é Deus. Mas só que Deus tem regras, irmão. E não tão rígidas assim como muitos pensam. Considerando que o mar estava cada vez mais revoltoso, os marinheiros lhe inquiriram: o que devemos fazer contigo a fim de acalmar esse mar? Diante de que Jonas lhe aconselhou: pegai-me e lançai-me ao mar, e ele haverá de se aquietar, pois eu sei que essa violenta tempestade caiu sobre vós por minha causa. Sincero, cristão, né? Contudo, os homens ainda se esforçavam ao máximo para remar de volta à terra, todavia sem sucesso. O mar ficava cada vez mais tempestuoso.
Por isso suplicarem a Yahvé nesses termos: ó Senhor, eis que nós te rogamos, ó Yahvé, não nos deixe morrer por conta da vida desse homem, e não nos culpe pelo sangue inocente, porque tu, Yahvé, fizeste o que te aprouve fazer. Se lançaram sorte a outros deuses, mas na hora do negócio mesmo, meu irmão, quer exclamar a quem? Então agarraram Jonas e o lançaram no mar enfurecido. Logo este se acalmou. Assim que notaram que o mar se aquietara, todos os homens adoraram e louvaram Yahvé com grande temor, oferecendo o sacrifício e fazendo-lhe voto. Olha só, a situação de Jonas ainda aproximou aqueles, marinheiros ímpios do verdadeiro Deus. Então Deus ele arremata uma situação. O Deus é um dos melhores e mais inteligentes engenheiros de situação que eu já conheci, meus amados. A capacidade dele de arquitetar uma situação para consertar as besteiras que a gente faz e ele sai ganhando em várias coisas, é uma inteligência muito superior. Assim que notaram que o mar se aquietara, todos os homens adoraram Yahvé, com grande temor, oferecendo sacrifício, fazendo-lhe voto. Inteiramente, Yahvé, o Senhor, fez com que um grande peixe engolisse Jonas, e ele ficou dentro desse peixe durante 3 dias e 3 noites. O grande peixe, uns falam que é uma baleia, provavelmente, pelo tamanho, e ele ficou dentro desse peixe durante 3 dias e 3 noites. Jonas aqui é uma especificação de um profeta. Você nota que Jesus, quando ele tem um embate com os fariseus, ele fala assim, duvidando, descrente: se você é filho de Deus, se você é o Messias mesmo, me manda um sinal. Meus amados irmãos, Jesus, não é que ele não quis mostrar sinal, porque Jesus ele fazia sinais na vista de todo mundo sabia do que Jesus era capaz, meus amados irmãos. Jesus ele não veio na terra para ficar pedindo pelo amor de Deus para acreditar nele, não. Ele tinha certeza de que ele era o Messias. E os milagres o acompanhavam. E mesmo os fariseus incrédulos tinham ciência que só poderia fazer aquele tipo de milagre, naquele nível, quem realmente fosse enviado por Deus. Então não tinha motivo para os fariseus não querer acreditar em Jesus. Eles simplesmente queriam viver sob uma capa de ilusão, porque eles não gostavam de Jesus. Porque Jesus era feio, Jesus era pobre. Jesus não era igual Davi, um rei bonito, imponente, que subjugava Roma. E Roma é o mundo, é o governo mundial. E o que eles não queriam entender, porque isso que Jesus falou, Jesus sempre fala que tem escama nos olhos, é que Jesus ele veio anunciar o reino espiritual. Meus amados irmãos, eu sempre pincelo nos vídeos, então eu sempre volto com uma espécie de flashback, que é exemplos para enriquecer o vídeo. Quando aquele paralítico é descido por 4 amigos numa casa que estava lotada, que Jesus estava presente, Jesus ele se admirou, aquilo que eu falei do fator surpresa, ele se admirou do esforço daqueles amigos por acreditar que Jesus poderia curá-lo. Mas Jesus, primeiramente, o que Jesus fala? Perdoados são os seus pecados. Dá para imaginar a cara dos amigos, das pessoas que estavam ali. Como é que é o negócio? O paralítico, maior esforço descendo pelo teto da casa, Jesus perdoa os pecados. O cara veio ali para ter a perna curada, para ele voltar a andar. Mas por que Jesus falou, perdoados são os seus pecados? Porque Jesus sempre vai ver o lado espiritual primeiro, que é o mais importante, que é a nossa eternidade, irmão. Jesus nem precisou falar, mas ele estava dizendo ali, falou assim: meus amados irmãos, mesmo se eu curar a tua perna agora e não perdoar os seus pecados, você vai viver mais 20, 30 anos, 40 anos, 50 anos, vai morrer, vai para o inferno. O que meu pai preparou é o eterno, é muito melhor, então eu preciso que eu perdoe os seus pecados primeiro, é isso. Então Jesus ele veio mostrando o reino celestial, o reino de Deus. E os judeus queriam um rei da terra, um reino dessa terra. Entendeu, meus amados irmãos? Então, quando eles pediram sinais, Jesus falou assim: nenhum sinal será dado para essa geração incrédula, a não ser o sinal do que aconteceu com o profeta Jonas. O que Jesus fez? Jesus estava predizendo a conclusão do sacrifício dele. Entendeu?
Ele estava predizendo a situação do sacrifício, por quê? Ele ficou dentro do peixe 3 dias e 3 noites. Durante 3 dias e 3 noites. Foi o tempo que Jesus ficou, né, sepultado depois do sacrifício. Que ele ressuscitou, que era a última parte para selar o sucesso, né, do sacrifício vicário dele, para que pudesse aplacar a ira de Deus e a gente alcançasse a salvação. Entendeu? Então, ele estava predizendo aquilo ali, porque Jesus podia dar qualquer outro sinais, mas eles não iam acreditar. Jesus é fantástico. Capítulo 2. Então, dentro do ventre do peixe, Jonas orou e Yahvé, seu Elohim, disse: em meu desespero clamei a Yahvé, e ele me respondeu. Do ventre do Sheol, da morte, gritei por livramento, tu, Senhor, ouviste meu clamor. Pois me lançaste na profundeza do coração dos mares, e as correntezas formaram turbilhão ao meu redor. Todas as grandes ondas vagam passam sobre mim. Então pensei, fui expulso da tua presença. Poderei contemplar teu santo templo uma vez mais? Botou Jonas dentro do ventre de um grande peixe, que é a mesma coisa que ele faz em Apocalipse 2, versículo 22, para a igreja de Tiatira, que ele diz: eu te porei numa cama. Assim como ele bota muita gente numa cama, assim como ele acaba com a graça, vamos dizer, de muita gente para que se arrependa. E aqui surtiu o resultado. Jonas então teve a consciência que ele não poderia se esconder da face de Deus e nem do seu chamado. Eis que as águas profundas me cercaram até as profundezas das almas, o abismo me cercou, as águas marinhas se enrolaram na minha cabeça. Afundei até chegar aos fundamentos do monte, a terra embaixo, cujas tancas me aprisionam para sempre. No entanto, tu fizeste subir minha vida de volta ao Sheol da sepultura, ó Senhor Elohim. Aleluia, Senhor. Aleluia. Jesus. Eis que quando a minha vida ia se apagando, eu me lembrei de ti, Yahvé. Minha oração subiu à tua presença, ao teu santo templo. Aquele que acredita em ídolos inúteis, afastam de si a verdadeira Shessé, piedosa benevolência. Eu, porém, te oferecerei sacrifícios com voz de ações de graças. O que prometi, cumprirei fielmente. Sim, eis que Yeshua, a salvação, Yeshua, a salvação vem do Senhor Yahvé. E Yahvé deu ordem ao peixe e ele vomitou Jonas na praia. Capítulo 3, penúltimo. Então a palavra de Yahvé ao Senhor veio a Jonas pela segunda vez com essa orientação: levanta-te, vai agora mesmo à grande cidade de Nínive, e assim de lá chega e prega contra ela a mensagem que eu mesmo haverei de te entregar. O livro de Jonas, ele poderia ter apenas 2 capítulos, que é agora o 3 e o 4. Mas como no 1 e o 2 Deus deu a ordem e Jonas tentou fugir, desobedeceu, aconteceu aquela lenha toda lá no navio, prejudicou os outros. Quando Deus deu a ordem para o peixe vomitar ele de novo, Deus fala a mesma coisa. Te lembro que é isso aqui, meus amados irmãos, Malaquias 3,6. Eu sou o Senhor e não mudo. Você pode tentar fugir, você pode tentar distorcer a palavra de Deus, você pode não entender e pregar errado, enganar centenas de milhares de pessoas, mas Deus permanece o mesmo. Abraão, sai da tua terra e da tua parentela e vai para a terra que eu te mandar, uma terra que manda leite e mel. O que o Abraão fez? Levou o sobrinho. Sobrinho não é parente, gente. Deus manda entregar um recado da palavra dele, guardou, vem em cima de você, ou a própria voz de Deus, para quem tem mais avançado. Prega a palavra de Deus. Se você botar o teu tempero, o teu toque pessoal para querer aparecer, Deus vai voltar para a coisa original, porque Abraão só deu continuidade à promessa quando ele dispensou Ló, mas para ele dispensar Ló, teve que haver uma grande confusão dos pastores de Ló com de Abraão, uma situação litigiosa a ponto de o meu sobrinho,
seguinte, não dá mais. É claro que não dá para ficar os dois juntos, porque a promessa de Deus era só para Abraão. Então, a promessa só se cumpriu na vida de Abraão a partir de que Ló foi embora, que Ló não era nem para ter sido chamado. Então, era como se, aqui com Jonas, era como Jesus falasse assim, como Deus falasse assim, Jonas falasse assim, tá, Deus, eu desisto, eu não vou mais fugir de você, eu vou seguir o teu chamado. Para onde quer que o Senhor vai? Para Nínive, que eu falei lá no começo. Eu falei para tu ir para Nínive, Jonas, e não para Jope. Vocês estão me entendendo, meus amados irmãos? A vontade do Senhor que tem que prevalecer, e vai prevalecer. Você pode fazer o que tu for, tu só vai atrasar o óbvio, que é a vontade dele. Jonas, sem demora, obedeceu a palavra do Senhor e partiu para Nínive. Ele é maluco de desobedecer de novo? E Deus tinha um propósito para aquela grande cidade, cuja extensão levava-se 3 dias para percorrer. Jonas entrou na cidade e caminhou por ela por um dia inteiro, proclamando: eis que daqui a 40 dias Nínive será destruída. Então os ninivitas creram em Deus, combinaram um jejum geral, e todo o povo, do mais importante e ricos ao mais simples e pobre, se vestiram com uma roupa feita de pano grosseiro, a fim de demonstrar publicamente que reconheciam seus pecados e estavam arrependidos. Meus amados irmãos, os ninivitas, Jonas não gostava deles à toa, tá? Os ninivitas é como os iranianos hoje, e grande parte de seita radical de palestinos. Eles são treinados desde criança a odiar os judeus. Mas se você parar para ver, é ódio por quê? Não é um ódio hereditário. Isso explica por que 1 Samuel 15, que eu cito muito, porque Deus mandou aos amalequitas, né, Saul nos amalequitas, por conta que eles fizeram há 400 anos antes ao povo de Deus. Não é questão da pessoa de hoje pagar pelo que o tataravô fez. O problema é que era o hereditário. As crianças já nasciam odiando os judeus. E muitas vezes sem saber por quê. O ódio é questão cultural ali no Oriente Médio. Por isso que eles não saem daquela porcaria que eles estão. Você já viu imagens de faixa de Gaza, dos subúrbios ali do Líbano? Você já viu como é que ficou o Iraque depois da Guerra do Golfo? É só destruição, é só miséria, meus amados irmãos. Porque a pessoa que só vive no ódio. Na verdade, irmão, o problema ali não é questão de território, porque Israel é um pedacinho de terra, mas é um pedacinho de terra que tem verde, entendeu? Tem pessoas desenvolvidas, tem parque aquático, tem cinema, tem shopping, tem tecnologia, a melhor medicina do mundo, entendeu? Áreas verdejantes, agricultura, eles têm a inveja do povo de Israel, tá? Eles têm inveja. Por que muita gente, você vai ver no comentário, no negócio de jornal, as pessoas falando assim: ah, Israel é uma praga, porque a imprensa cafajeste, elas dão notícias. Sabe como é que elas dão notícias? Sabe qual é a fonte da notícia da Reuters Mundial? O Hamas. O Hamas. É a mesma coisa de perguntar para o ladrão. Houve um assalto ali, perguntar para o ladrão: você roubou alguma coisa aqui? Que o ladrão vai falar o quê? Que roubou? Na frente das câmeras? Perceba isso, meus amados irmãos. Eles dão a notícia já com opinião contra Israel. O bom jornalismo, ele chama as duas partes quando há um litígio. E o leitor que analisa o que uma parte fala contra não. Eles simplesmente não entrevistam ninguém de Israel. Ou então vem com aquela desculpinha, igual dos Correios, né? A produção tentou contato e não foi respondido. Mentira! É para prevalecer a narrativa de uma das partes. Aí você vê um monte de gente falando: ah, Israel é maldito, não sei o quê. Meu irmão, olha, eu já tinha feito um vídeo ano retrasado sobre Israel, vou tornar a repetir. Não se mete nesse negócio de Israel, que você vai estar se metendo com o próprio Deus, tá? Porque tem gente ali, nos comentários que eu vejo ali, muitas pessoas, que não sabe nem quanto é 8 vezes 7. Mas jura que entende de conflito internacional e de geopolítica, jura. Aí entra de bucha.
Porque a imprensa tem motivos para falar mal. E também porque ela sabe que resta pouco tempo. Mas ela arrasta um monte de ignorante. Tá? Vai estudar sobre Israel. Vê se Israel começou alguma guerra. Não está me entendendo, meus amados irmãos? Então aqui, sabe o que os ninivitas fizeram aqui? Começando de cima. Eles simplesmente, meus amados irmãos, eles fizeram assim. Eles falaram. Eles fizeram o que nem o povo de Deus mesmo fez em 1 Reis, no reinado de Salomão. Você lembra que Deus falou para Salomão? Se esse povo que chama pelo meu nome se humilhar, jejuar e orar e se desviar dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos altos céus e sararei a sua terra. O próprio povo ali não fez, porque Deus tem que cumprir a palavra dele. Mas os ninivitas fizeram, então Deus teve que cumprir a palavra dele. Quando o rei de Nínive tomou conhecimento da pregação de tudo que ocorria na cidade, ele se levantou do trono, tirou o manto real, vestiu-se também de pano de saco e sentou sobre a cinza. Ou seja, é um simbolismo para a oração. Isso aqui era exclusivo de judeus, mas ele estava falando assim, cara, se os judeus fazem isso e desvia a ira de Deus, eu vou fazer também. Eles estavam desesperados, irmão, mas precisou vir uma ameaça. A primeira coisa que você tem que considerar aqui é que os ninivitas podiam falar assim, eu acredito nos meus deuses, não acredito nesse teu Deus aí não. Mas não, eles foram pelo caminho certo, eles se arrependeram. E quando você se arrependeu aqui, é uma expressão que o meu irmão lhe usa, eles torceram o braço de Deus a favor dele, entendeu? Porque Deus é escravo da palavra dele, então Deus teve que cumprir. Então proclamou em Nínive, eis que por decreto do rei e de seus nobres fica proibido todo homem ou animal, bois e ovelha, provar qualquer alimento. Portanto não havereis de comer nem beber nada. Cobri-vos de vestes de arrependimento e lamento, tanto as pessoas como os animais, e todos os cidadãos orem a Deus com todas as suas forças, aleluia. Cada pessoa abandone seu mau caminho e toda atitude violenta. Talvez Deus volte a sua face para nós e se arrependa, e acalme o furor da sua ira, de modo que não sejamos destruídos. Ainda foi humilde. Ou seja, ele estava falando aqui tudo que Deus espera de nós, tá? Pô, olha só, meus amados irmãos, clamar a Deus com toda a sua força e abandone os seus maus caminhos e qualquer atitude violenta. Tu imagine um mundo assim, irmão, não é o mundo que Deus planejou, que Ele quer? E ele ainda fala, talvez Deus volte sua face para nós e se arrependa, e acalma o furor da tua ira. Talvez, meus amados. O cara de Nínive aqui deu show e muito crente aí, tá? Deus observou tudo o que eles fizeram, como se converteram do seu mau caminho e abandonaram a violência, e atendeu as orações do povo, voltou atrás e não destruiu a cidade como havia ameaçado. Primeiro ponto, oração dá resultado. Segundo ponto, que conversa fiada é essa que Deus não se arrepende? Se for para cumprir a palavra dele, ele vai voltar quantas vezes quiser atrás de uma ordem que ele mesmo deu. Senão não existiria nem Bíblia, tá? Porque ele fala lá para Noé, eu me arrependo de ter criado o ser humano, eu me arrependo. Só não vou levar a cabo isso aí por causa de você, Noé. Entendeu? Último capítulo 4. Entretanto, Jonas ficou extremamente decepcionado com tudo isso e irou-se de sobremaneira. Então orou a Yahvé e desabafou, dizendo, Eterno, pois não foi exatamente isso que eu disse quando eu ainda estava na minha casa? Foi por esse motivo que decidi fugir para Tarse. Eu sabia que tu és o Deus misericordioso, compassivo, longânimo, rico em amor, de que ameaça castigar, mas te arrepende. Ó Yahvé, agora, portanto, tira a minha vida, eu lhe rogo, afinal, para mim é melhor morrer do que seguir vivendo. Sabe o que Jonas estava falando ali? Como é que fica eu? Eu acabei de falar que vai ser destruída. E como é que fica? O Jonas estava preocupado mais na reputação da palavra dele do que... Ele está tão cego nesse intento egoísta que não percebeu que o objetivo de Deus foi de ser alcançado, de fazer a cidade se arrepender. Esse é o objetivo, meus amados irmãos. Porque se você chegar para um parente teu, um sobrinho que está nas drogas, está no funk, está no caminho errado, e você falar assim, olha, se a Bíblia que eu estou lendo é verdadeira, você vai morrer. Ou vai se dar muito mal. Aí essa pessoa pega aquelas palavras e acredita em você.
e muda de vida, começa a abandonar essas práticas de vício, essas coisas assim, a vida dele começa a mudar, tu não vai poder chegar e falar assim, pô, aí, ó, Deus, fiquei mal, falei que ele ia morrer e agora ele está vivo. Não, o objetivo foi alcançado. O objetivo é esse, irmão. É o objetivo do Senhor, a gente é apenas um instrumento. Entendeu? E Yahvé lhe questionou, tem alguma razão para te deixar de enfurecer dessa maneira? Então Jonas saiu para consolar-se no lugar leste e oriente da cidade. Ali armou uma tenda, sentou-se debaixo dela à sombra até para ver o que acontecia, até ver o que mais aconteceria na cidade. E Yahvé, Elohim, Deus, fez crescer uma espécie de mamoneira, ou em outras versões a boboreira, sobre Jonas a fim de oferecer mais sombra e conforto à sua cabeça, livrando-lhe do calor excessivo. E Jonas ficou bastante alegre por causa da planta. Todavia, no dia seguinte, ao alvorecer, Deus enviou uma lagarta que atacou o arbusto e, sendo frágil, secou. Logo que apareceu o sol, Deus trouxe um vento oriental muito quente e seco, e o sol fustigou a cabeça de Jonas a ponto de ele quase perder o sentido. E por isso ele desejou morrer e exclamou, para mim seria melhor morrer do que continuar vivendo. Contudo, Deus questionou a Jonas outra vez, tem algum motivo para estar tão furioso por causa da planta? É o que replicou Jonas, sim, tenho, e estou irado a ponto de preferir a morte. Entretanto, Yahvé ponderou-lhe, olha, Jonas, tem compaixão dessa planta, embora não tenha cuidado dela. Não fizeste crescer nem a podaste. Ela simplesmente nasceu numa noite e na outra morreu. Por outro lado, Nínive tem mais de 120 mil seres humanos que não sabem nem discernir entre a mão direita e a esquerda, tampouco entre o bem e o mal, além de muitos animais inocentes. Não haveria eu de ter pena dessa grande cidade? Meus amados irmãos, que surra que Deus deu em Jonas aqui. Mas você pode ver que Jonas, com todos os defeitos dele, mantinha o diálogo com Deus. Esse é mais um capítulo, meus irmãos, que mostra, primeiro, mais uma coisa, tá? Que Deus, ele usa quem ele quer, na hora que quer, no momento que quer. Ele não usa uma pessoa santarrona e numa bolha religiosa, não. Ele usa quem quer no momento que quer. Ser chamado para fazer a obra de Deus é um grande privilégio, meus amados irmãos. Mas o que esse livro de Jonas, que é o principal desse vídeo, me mostra, é que o juízo não é uma data fixa no calendário de Deus. Se você se arrepender dos seus maus caminhos, essas coisas assim, Deus, ele muda, ele volta atrás. Acabei de provar aqui, lendo para você. Ele volta atrás porque ele tem que cumprir a palavra dele. Porém, se você está vendo o mundo piorar, é porque a humanidade está piorando. Eu falei dos comentários das pessoas. Não sabe, o Deus acabou de falar aqui no último versículo, a pessoa não sabe nem discernir a mão direita e a esquerda. Deus está falando, essas pessoas não entendem de porcaria nenhuma, Jonas. Como é que eu não vou ter pena dela? Mas está lá falando de que não entende, destilando ódio. E Jonas correndo de Deus. Meus amados irmãos, aí eu falo assim, pô, mas Ricardo, mas já está piorando, então o mundo vai ser destruído mesmo, o sistema vai ser destruído, tá? Mas se você crer, a sua casa será salva. Quer coisa melhor do que isso? Entendeu? E olha um Jonas cheio de defeito aí, e Deus mantendo um diálogo pra lá de carinhoso com ele. Tu tá me entendendo, meus amados irmãos? Então toda essa situação aí, tá, que está acontecendo aí, é apenas a rotina do princípio das dores que está em Mateus 24. Tá bom, meus amados? Eu queria comentar mais, mas o vídeo chegou aos 33 minutos, tá? Eu deixo para o próximo vídeo, que eu vou fazer um compilado dos últimos acontecimentos dessa guerra de Israel, e eu trago uma outra passagem para ilustrar melhor para vocês, tá bom? Qualquer coisa deixe nos comentários, e Deus abençoe a todos grandemente.